Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Alexandre, quem não me conhece, eu faço parte aqui da equipe Lucrei 3x Mais Odonto. É um treinamento que é exclusivo para os dentistas. Para quem serve esse treinamento? Para quem já tem consultório, para aqueles dentistas ainda que não têm um consultório e aqueles estudantes de odontologia que estão aí, têm a grande vontade de abrir o seu consultório. Hoje, nesse conteúdo, nós vamos gravar mais um Mão na Massa para vocês, 3x Mais Odonto, que é uma mão na massa aqui, um editorial que a gente faz aqui com muito carinho para vocês, para trazer mais conteúdos para vocês, conteúdo que vai ajudar você aí a melhorar seus resultados no consultório. Eu sempre tenho comentado com vocês que nós temos aqui a nossa fórmula 3x+, amplificada. E o pessoal sempre me pergunta, Alexandre, o que vem ser essa fórmula 3x+, amplificada? Ela é uma fórmula que ajuda a você aumentar o resultado do seu consultório em 3 vezes mais. Então imagina, pessoal, que você tem lá já um resultado e nós vamos ajudar o seu resultado a ser amplificado, aumentado. A fórmula 3x+, é uma fórmula que ela veio da procedência dela, né, dentro das grandes empresas. As grandes empresas utilizam essa fórmula e nós adaptamos essa fórmula, né, para aqui o nosso treinamento de odonto. Então a gente traz tudo aquilo que as grandes companhias, grandes empresas, quando vocês olham os balanços das empresas, né? A empresa bate recorde de lucro. Então a gente traz todo o conceito, mas de uma maneira simplificada, de uma maneira muito mais acessível para vocês entenderem. A fórmula 3x+, não é uma fórmula simplesmente financeira, gente. Se uma fórmula financeira que não vai funcionar, nós temos a experiência de ter aplicado essa fórmula nas grandes empresas, porque eu sou executivo também de uma grande empresa e sou professor universitário. Eu leciono para graduação e pós-graduação na área de finanças. Mas nós aprendemos que ao longo da nossa jornada, que para tudo funcionar, ela precisa estar realmente a gente fala até, eu sempre gosto de fazer a analogia de um carro, né, gente? As engrenagens, né? O carro precisa ter lá suas engrenagens, o carro precisa ter a correia dentada, mas o carro precisa ter uma coisa que chama-se, né, o óleo do carro, o óleo do motor. Se não tiver óleo no motor, gente, o carro não funciona. Então, o que nós vamos dar para vocês hoje de conteúdo é o óleo que faz o motor funcionar. Então, a fórmula, ela é uma fórmula, se eu colocasse a fórmula aqui para vocês, aqui nessa tela, a fórmula, vocês vão perceber que a fórmula é gigante, né? Mas por quê? Porque nós vamos colocando os aditivos que precisa fazer a fórmula funcionar. E hoje o conteúdo que eu quero trazer para vocês aqui, gente, a parada que eu acho que vai ajudar muito vocês, que é uma pergunta que todo mundo faz, né? E aí os nossos alunos fazem. Descubra por que o seu faturamento não aumenta. E essa é uma pergunta que muitos dentistas fazem. Por que o meu faturamento não aumenta? E aqui vai, né, gente, uma dica, que eu vou dar várias dicas para vocês nesse conteúdo, por isso não saiam, né, desse vídeo, continuem assistindo, vocês vão observar, gente, quanta coisa errada a gente faz e isso faz com que a gente não aumente o nosso faturamento. Gente, conquistar um novo, né, paciente, né? Eu sei que a maioria dos profissionais, não é só dentista, tá, gente? A maioria dos profissionais, eles querem conquistar novos pacientes. A gente tem um prazer de quando a gente vê um paciente novo chegando no consultório. A gente tem um prazer quando a gente está lá dando aula, ver um aluno novo chegando. Né? Aquilo dá uma satisfação, aquilo dá uma alegria muito grande, porque ali é quase que uma recompensa. Mas só que, para você conquistar um novo paciente, gente, isso é estudo de marketing, estudo, né, do mercadológicos, que é 5 vezes mais caro você conquistar um novo paciente, 5 vezes mais caro, gente. Se você gastar, vou chutar uns números, você gastar, por exemplo, por aqui R$1.000 para manter um paciente que já está lá por anos, você vai gastar R$5.000 para conquistar um novo paciente. Então, só dando, não é esses números aí de valores, mas só para vocês terem uma dimensão aí de quanto é mais caro, tá, gente, conquistar aí um paciente novo, né? E a gente complica a vida porque a gente deveria manter os pacientes novos, os pacientes que já estão lá, desculpa. Então, a gente deveria ter esta estratégia, tá? Então, a gente vai falar bastante disso com vocês vão ver que realmente esse conteúdo, ele é um conteúdo que traz aí muita atração para o consultório, ele vai trazer muitas dicas, né, que talvez você não percebeu ainda, que pode estar transformando aí o seu consultório. Então, vamos lá. O que esperar, então, desse conteúdo? Então, olha aqui que eu já trouxe aqui, gente, uma parada aqui num balde, né? Já para vocês entenderem, né? Por que não aumenta, gente,
Aí o faturamento do seu consultório, já vou revelar, a gente fala que nós temos uma metodologia aqui, cara no gol, né? Então, a metodologia cara no gol, gente, é aquela metodologia que eu não vou ficar enrolando vocês, tal, não, eu vou dar já o conteúdo e eu vou falar o que de fato é. Então, a gente aqui no nosso treinamento, a gente gosta de já dar para os nossos alunos, dentistas, né, o que de fato tem que fazer, como de fato você pode fechar o buraco aqui, ó. Porque o que acontece, gente, na maioria dos casos? Ó, a maioria dos consultórios odontológicos conquista novos, entra aqui no balde, né, novos pacientes, né? Entra novos pacientes. Porém, muitos pacientes que ele já tem lá no balde dele vão embora. Começa a ter a famosa teoria do balde furado. É uma teoria que é usada muito no livro de marketing aí do Kotler, que ele fala muito isso aí, a teoria do balde furado. Você perde um monte de paciente, né? Então, os pacientes novos que estão entrando não são pacientes que estão ali para aumentar seu faturamento. Eles estão para suprir quem está indo embora. Isso está errado, gente. A gente tem que começar a tampar os buracos aqui do nosso balde. Porque aí o paciente novo que entrar, ele vai fazer o seu faturamento aumentar. É como se você estivesse ganhando mais um prêmio. Percebe, gente, a diferença? E não esse paciente cobrir aquele que foi embora. Então, esse é o ponto. Então, vamos esperar. Então, vamos esperar. Agora, já revelei, ter estratégias de retenção de pacientes já conquistados. Essa é a ideia. Então, nosso conteúdo hoje, gente, não é conquistar novos pacientes. Nosso conteúdo não é ensinar você a como ter mais paciente aí no seu consultório. Não é isso. Nosso conteúdo hoje, ele vai ficar aqui sobre como eu posso manter aqueles pacientes que já conquistei, tá? Então, esse é o ponto. E a fórmula 3x+, que eu já falei, que é uma fórmula que ela aumenta o seu resultado em 3 vezes mais. Por que ela trabalha essa parte de retenção de paciente, gente? Porque se a fórmula não trabalhar essa parte, a gente conquista novos pacientes em cima, né? Pacientes novos entrando e pacientes sendo perdidos. Ou seja, a gente não consegue fazer a potência da fórmula acontecer. A gente não consegue fazer o faturamento aumentar. Se o faturamento não aumenta, o lucro não aumenta. Então, a gente começa a ter essa dificuldade. Então, por isso que eu comentei aqui, ó, é importante, né? A fórmula 3x+, destaca a importância de focar, além do faturamento, cultivar pacientes já conquistados, né? Pacientes admiradores, gente. Olha a palavra que eu coloquei aqui, ó. Então, o que não esperar desse conteúdo, gente? A gente não vai fazer nesse conteúdo, tá? Eu gosto sempre de trazer também aqui, já sendo muito claro para vocês, o que não esperar desse conteúdo. Os que clientes conquistados será seu por toda a vida. A gente não vai, gente, falar isso para vocês aqui nesse conteúdo, jamais, jamais. Não espera que isso, a gente vai falar, ó, gente, o paciente se conquistou, ele não vai embora, ele te ama para a vida toda. A gente não vai falar isso aí. Gente, nós temos um conteúdo gravado que é muito importante também você entrar lá no nosso canal, né, no nosso canal do YouTube, que tem lá, gente, uma parada que é o seguinte, né? Como você, o jeito Disney, né, de você encantar os seus pacientes. Vocês têm que também assistir esse conteúdo lá, gente. Esse é o conteúdo que ele vai ajudar vocês, né, a trabalhar exatamente essa parte aqui, ó, tá? Muito importante. Então, não posso perder pacientes. Antes de mais nada, o consultório pode ter atraído pacientes que não são adequados ou que não podem ser atendidos de modo lucrativo. Gente, o que não esperar desse paciente, desse conteúdo? Talvez aqui, né, quando nós estávamos escrevendo, eu falei com a Paty participa aí, a Paty é o nosso suporte em tecnologia, nosso suporte em tudo aqui, e nós estávamos trocando muita ideia aqui, né, com a Patrícia, quando eu escrevi isso aqui, a Patrícia falou, não deu muito para entender o que você escreveu aqui, Alexandre, né, já está dando risada aqui, né, por quê, gente? Pelo seguinte, porque quando nós escrevemos isso aqui, gente, ó, então não posso perder pacientes. Gente, tem paciente, ele vai ter que ser perdido. Nós temos no nosso treinamento, a gente demonstra lá no nosso treinamento, que, gente, tem paciente que ele é aquele paciente que ele não vai trazer resultado para você. Infelizmente, o perfil do paciente, ele não está adequado, né, à sua missão do seu negócio, aos valores do seu negócio. Então, esses são os pacientes que você vai querer perder sim. Esses você vai permitir perder. Mas não é aí a história do balde furado, tá, gente? É aquele paciente que você, né, prefere tirar ele do balde. Né? Não é aquele paciente que você está vendo que aquele paciente você não gostaria que fosse embora. Porque tem paciente, gente, que ele não é lucrativo para você. Né? A gente tem várias situações. Então, no nosso treinamento, a gente fala muito isso aí.
né? Então a gente faz até um quadrante, né? Qual é o paciente que deve ser mantido? Qual o paciente que deve ser, a gente fala investido? E qual o paciente que a gente tem que abandonar? Sabe? Aquele paciente que a gente não vai atender. Então, temos tudo isso aí. Tem isso, Alexandre? Tem. No nosso treinamento a gente ensina isso aí. Então, isso é fundamental, tá, gente? Então, aqui também, esse conteúdo, então, ele vai dizer nessa direção. Tem paciente, gente, né? Você vai deixar perder. Você vai perder, vai permitir perder ele, porque ele não é um paciente que vai trazer lucro para o seu negócio. Ele não vai trazer resultado. Ele não é aquele paciente que vai fazer um marketing boca a boca para você. Ele não é aquele paciente que vai realmente fazer ganhar valor no seu consultório. Então, esse paciente a gente deixa perder de fato, né? Oportunidade. Então, qual que é a oportunidade desse conteúdo que nós vamos trazer aqui para vocês? Ó, então, a oportunidade, gente, ó, por que as estratégias de retenção de pacientes são tão importantes para a construção de um consultório bem-sucedido? Então, essa é uma oportunidade de ouro, gente. Porque estratégia de retenção, temos que ter estratégia. Ou para reter paciente, gente, se não tiver estratégia, você perde. Né? Tudo é uma questão de estratégia. Né? No nosso treinamento lá também, né, a gente faz aí no nosso treinamento voltado para vocês, né, que é o Lucrei 3x mais Odonto, a gente faz, gente, toda uma estratégia de retenção. Eu vou passar aqui umas estratégias para vocês, tá? Essas são estratégias fundamentais. Qual a relação entre estratégia de retenção e a estratégia de relacionamento, gente? Olha que duas estratégias diferentes, né? Parece que são a mesma coisa, e não é, gente. Então, existe uma relação? Existe, né? E qual a relação entre as duas? Né? Então, as duas coisas, tem uma coisa é ter estratégia de relacionamento e outra estratégia de retenção. Eu tenho que entender das duas estratégias juntas para que eu possa fazer a fórmula ela funcionar de uma maneira adequada. Eu faço com que traga muito mais lucro para dentro do consultório. Né? E vale a pena manter relacionamento com todos os pacientes, gente? Já dei a resposta para vocês agora há pouco. A resposta é não, não vale, gente. Não vale manter relacionamento com todos os pacientes. Porque tem paciente, gente, que ele não está afim lá de um serviço diferenciado, ele não está afim, né, daquilo que você quer encantar o paciente. Tem paciente, gente, cada pessoa é uma pessoa. Por isso que eu falo que o grande segredo, né, para quem tem um negócio que atende o dentista, o grande segredo é conhecer gente. Então a gente tem na parte do nosso treinamento, a gente fala muito a questão do relacionamento com os pacientes, gente. Então, isso não vale a pena manter, né, todos os pacientes. A gente busca manter quase todos, mas não todos no seu 100%, tá, gente? Então, como o consultório pode gerenciar melhor o relacionamento dos seus pacientes? Então, essa oportunidade que nós vamos falar daqui a pouco para vocês, né? E aí, tem um exemplo aqui, né, gente? Esses dias eu estava conversando aí com um dentista amigo meu, né, que inclusive todo o nosso treinamento, né, todo o nosso treinamento exclusivo para dentistas, como eu falei, né? Então, ele não serve somente para quem já tem consultório, né? A gente conheceu aí já temos assim vários alunos que estão começando agora com o seu consultório, tem alunos que estão trabalhando como parceiros, nós temos alunos que são estudantes, estão lá no último ano de odonto, né, fazem nossos treinamentos. Então, nós temos aí, né, todos esses alunos. Gente, estão conversando esse dia com essa pessoa, ele já tem um consultório há um bom tempo. E aí eu perguntei para ele como foi o mês dele, né? Eu falei, doutor, aí, como que foi o seu mês? Ele falou, Alexandre, esse mês não foi tão bom não, mas eu acho que o mês que vem vai ser um pouco melhor. E aí eu falei assim para ele, eu fiz essa pergunta também que deu uma chocada nele. Aí ele falou assim, doutor, mas os pacientes que estão entrando lá, que entraram no mês aí para você, foram mais pacientes novos ou foram mais pacientes que já são da sua carteira? Ele falou, Alexandre, se for ver uma relação, eu tive muito pacientes novos entrando. E aí eu falei assim, será que seu balde não está furado? Ele olhou para mim, né, me assustado. Aí ele lembrou, né, do nosso treinamento do balde furado. Poxa vida, agora você me chamou a atenção, você me deixou preocupado. Então, gente, esse é o exemplo do balde furado. Às vezes, o seu faturamento não está crescendo, o seu faturamento aquele mês não foi bom, porque o seu balde está furado. Gente, a maioria dos dentistas tem uma falha aqui muito grande, que é a qual? Que, às vezes, a relação de paciente, quantos meses o paciente não retorna ao seu consultório? Né? Um paciente que já passou, sei lá, o paciente-cliente, né? Que a gente fala. Então, quanto tempo esse paciente-cliente ele já não retorna ao seu consultório? 7 meses, 1 ano, 2 anos. Né? Então, ele está lá no seu sistema. Então, esses pacientes, você deveria estar fazendo o quê, gente?
você deveria estar lá ligando para o paciente, fazendo uma conversa lá com o paciente, para verificar o que está de fato acontecendo, né? Se ele não vai querer marcar um retorno. Percebe, gente? Esse é o trabalho que o dentista tem que fazer, tá? Então a gente vai falar muito aqui, né? Então, e quais são as grandes objeções, gente, quando a gente fala isso para os dentistas, né? Quais são as objeções que os dentistas às vezes acham que ele não tem, o balde dele não está furado ou ele não tem que tampar buraco, né? Eles falam o seguinte, ó, achar que esse tema não está relacionado diretamente com lucro, gente. Essa é uma grande besteira, um grande erro. Se você está perdendo paciente todo dia, paciente que já conquistou, que todo paciente custa dinheiro para conquistar, né? Porque você tem que fazer marketing, você tem que fazer, né? Você tem um gasto secretário, você tem um monte de gasto para poder. Hoje, né? A maioria dos dentistas tem aí já o seu Instagram, né? Faz aí o anúncio, né? A gente tem fala, né? Do conteúdo, né? Das pessoas que entram do Instagram, né? Que a gente tem que impulsionar também o Instagram, né? A gente tem que fazer o tráfego pago. A gente quer trazer um conteúdo para vocês, para poder ensinar vocês a como fazer o tráfego pago, né, lá no Instagram. E eu estou falando Instagram ou qualquer outra plataforma, né? Mas geralmente no Instagram hoje está muito na evidência aí dos consultórios, né? Então, gente, esse é um ponto muito importante, porque hoje, gente, se você perde sim paciente, o paciente não retorna mais, né? Esse é um ponto que relaciona direto a lucro, gente. É lucro perdido, né? Resultado perdido. E por isso que a fórmula, ela trabalha muito nessa questão da retenção o tempo todo. Ter uma base sólida de pacientes, não ter estratégia de retenção. Sabe aquela zona de conforto, gente? Todo mundo tem a zona de conforto, né? Às vezes você tem tanto paciente, né, que você está naquela zona de conforto, você não tem estratégia de retenção. Né? Então você fala, por que eu vou ter estratégia de retenção? Eu tenho tanto paciente, toda hora está entrando pacientes novos. Né? Então, aí eu tenho uma objeção, tá, gente, de fazer uma estratégia voltada para isso. Né? Esse é um ponto que a gente fala que é muito importante. Ter todos os meses clientes novos entrando, né, para suprir aí os pacientes perdidos. Então, tem um ponto aqui, gente, que é às vezes ou uma grande objeção de você ter uma estratégia de retenção é você achar que os pacientes novos que entram lá vão ser os pacientes que vão suprir aquele que você perde. Às vezes, de novo, né, custa muito caro, gente, paciente novo. O paciente novo custa muito caro a retenção dele. Né? O paciente novo, geralmente, ele entra mais para fazer um orçamento, não quer dizer que ele vai fechar o serviço. Então, paciente novo, né, gente? Porque quando você faz um orçamento ali com um paciente novo, ele não faz o serviço, são horas que você está investindo ali, né? Então, tudo isso, gente, ele entra na conta, isso entra no custo. Então, por isso que a gente fala dos 5 vezes mais, né, para conquistar aí um paciente novo. Não é só o marketing, né, gente, quando a gente fala do paciente novo, né? Tem lá o tempo do dentista, né, todo para mostrar o procedimento, para fazer uma pesquisa com o paciente, para entender como que o paciente chegou lá, tá? Então, esse é um grande ponto aí também. Os pacientes não voltam porque não precisam mais do serviço. Gente, isso é um erro gravíssimo. Ah, mas quanto tempo que esse paciente já fez o serviço? Essa é uma pergunta que vocês têm que fazer. Há quanto tempo o paciente já fez o serviço? E por que ele não volta? Ele não volta, sabe por quê, gente? Porque se você não faz lá juntamente com a secretária, tem um ponto secretário que eu gosto de falar também no nosso treinamento, secretária deveria ser transformada em consultora, viu, gente? Eu acho que é sempre esse é o ponto que eu vou bater bastante. Eu acho que secretária é um negócio assim, quando você fala secretária, interessante, mas secretária tem que ser secretária consultora, que é aquela que ela vai buscar os pacientes, ela vai verificar o retorno dos pacientes, ela vai mandar uma informação para o paciente para ver por que o paciente faz 7 meses, você não quer fazer uma nova avaliação. Então, gente, isso é importante hoje, né, ter esse tipo de... Né, o paciente não volta porque não precisa mais do meu serviço. Gente, hoje, médico, a gente precisa fazer o check-up, né, a gente faz, né, todos os anos, e o dentista não é diferente, gente. Qual que é a recomendação dos dentistas? Não é cada 6 meses? Gente, cada 6 meses, né, voltar aí no dentista. Então, peraí, se é cada 6 meses, o que as concessionárias de veículo faz, gente? Quando dá lá os 6 meses, né, por exemplo, né, eles falam 10 mil quilômetros, né, e aí coloca, agora não vou lembrar quantos meses, você lembra, Paty, quantos meses? Não lembra também? Quando tem que voltar, né, o carro. Gente, o pessoal liga para você, o pessoal te manda um zap, o pessoal te manda um e-mail, né, a concessionária fala assim, o seu carro deve estar na hora de você fazer, acho que são 10 meses, não lembro de cabeça. 10 meses, seu carro está na hora de fazer a manutenção preventiva do seu carro, né? Veja se o seu carro já não bateu os 10 mil quilômetros. Gente,
Esse é o trabalho que o dentista não faz. É impressionante. Eu falo isso, gente. Eu tenho, né, já passei por vários dentistas, né? E, gente, o dentista não faz essa parada. É você que tem que ir atrás do dentista. Então, esse é um ponto, né, que a gente vê. Qual que é o jeito errado, então, de pensar sobre esse tema? Falando da objeção, e tem um jeito errado também, né, gente? Para ajudar. Gente, às vezes o dentista fala o seguinte, aqui que é o jeito errado do tema de reter paciente, gente. Às vezes o dentista é um cara super gente boa, a gente vê que o dentista ele faz o tratamento nota 1000, e aí, gente, qual que é a parada errada aqui? A minha secretária não sabe atender direito. Né? A minha secretária não, né, é muito brava. Gente, terceirizou a responsabilidade. É o jeito errado de reter paciente, gente. Você achar que, pô, peraí, se a sua secretária não serve, meu caro, né, temos que resolver essa situação. Ah, mas ela tem 10 anos lá, Alexandre, comigo. Gente, tem que treinar a secretária. Treinar a secretária com lidar com pessoas. Gente, aqui a gente precisa. E acontece, porque às vezes o dentista, gente, que é uma palavra que eu falo, é um conteúdo que nós estamos gravando também, né, Paty? Que é o conteúdo que fala assim, né? Quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. E dentista trabalha muito, gente. O dentista ele não tem tempo de planejamento, ele não tem tempo para treinar, ele não tem tempo para pesquisar. Gente, temos que começar a rever esses conceitos, rever essa parada toda, porque isso, gente, faz vocês perderem muitos bons pacientes lá. A pesquisa, gente, todo o conteúdo que eu gravo, eu falo da bendita pesquisa. Dentista não faz pesquisa. Dentista não verifica, né, se o atendimento foi bom. Né? Nós temos dois tipos, né? Eu vou falar nesse conteúdo, tá, Paty? Você anota aí para mim, por gentileza. A gente tem, gente, dois tipos de... A gente classifica, né? A satisfação do paciente em duas partes. Né? A gente fala satisfação fim, satisfação meio. Né? Porque, às vezes, gente, o tratamento ficou maravilhoso. Né? O tratamento com nota 1000, né? As pessoas adoraram o tratamento realizado. Né? Mas só que o processo, gente, foi muito difícil. Marcar a agenda foi difícil. O horário do dentista foi complicado. Né? A localização do dentista é péssima. Então, tem vários caminhos que às vezes levam o paciente a deixar aquele consultório. E o dentista tem que verificar o quê, gente? Ele tem que começar a pesquisar e ele começar a entender, né, que o atendimento dele pode ter sido muito bom, mas o meio não foi bom. Né? O atendimento, muito tempo de espera na sala, sabe, gente? Atraso do dentista. Então, estão todas essas coisinhas que pode começar a fazer você perder paciente e você não perceber, gente. Tá? Vamos lá. Pacientes são muito chatos e exigentes, gente. Quantas vezes a gente escuta isso aí? Gente, nós falamos no início, tem pacientes que deve ser perdido, sim. Mas, gente, a gente não pode generalizar, não. A gente não pode ter aqui, então todo mundo é chato. Não. Tem paciente que ele é exigente. Ser exigente, a gente não pode dizer que exigente é ser chato. Então, esse é o grande engano que a gente faz muitas vezes. E às vezes, por que será que o paciente é chato, gente? Só porque ele é chato também ele deve ser eliminado, né, no Big Brother? A resposta é não também. Eu tenho que entender por que ele está sendo chato. E às vezes ele está sendo chato, né, com razão. Né? Você atrasa lá o atendimento dele, você marca um horário que ele está trabalhando, você marca o retorno dele depois de não sei quanto tempo. Né? Você não... Gente, um monte de coisa acontecendo aí, você acaba perdendo o paciente. Gente, a gente deveria dar graças a Deus quando a gente tem lá os pacientes chatinhos. Por quê? Porque o paciente chato, ele nos ajuda a melhorar o consultório. Porque se a gente começar a ouvir o paciente chato, né, a gente começa a melhorar muita coisa dentro do consultório. Ver o que está dando errado dentro do consultório. Então, esse é um ponto importante, gente. E a gente acha que não tem que fazer nada porque ele é chato. O paciente não volta porque não valoriza o meu serviço. Olha o grande erro aqui, gente. Por que o paciente não volta? Ele não volta por um monte de coisas. E a pesquisa pode ajudar vocês a responder isso aí. Tá? Então, esse é um ponto também muito importante, né, Paty? Que a gente sempre fala aqui dentro do nosso treinamento. Os pacientes não voltam porque eu cobro mais caro que os demais concorrentes. Gente, olha outro ponto, né, que é o jeito errado de pensar porque você está perdendo o paciente. Eu perco o paciente, Alexandre, porque o meu serviço eu cobro mais caro. Peraí, se você cobra mais caro e você encanta seu paciente, né, quanto mais você encantar seu paciente, o seu preço vai ser minimizado. Percebe, gente, o grande erro aqui do dentista? Se você está cobrando mais caro, você não está buscando encantar o seu paciente,
automaticamente você vai perder esse paciente para o concorrente. Então, aí não é uma questão somente de preço. Tá vendo, gente? Aí são duas coisas que vocês têm que começar a pensar. Esse é um jeito errado de pensar, né? Que você está perdendo paciente, você está cobrando mais caro. Se você cobra mais caro, você entrega mais valor. Se você entrega mais valor e o outro lado percebe o valor que está sendo entregue, automaticamente ele vai continuar contigo. Então, esse é um ponto. Prefiro investir em novos pacientes, porque os que já conquistei são fiéis. Gente, aqui também é outro erro. Eu vou falar que esse erro aqui, deve passar aqui, ó, meu laser aqui, ó. Esse é um erro, gente, que deveria marcar aqui, né, Paty? Aqui em vermelho, destacar aqui. Gente, prefiro investir em novos pacientes. Gente, a Paty tá falando que é pacientes, né? Clientes pacientes, né, Paty? Então, aqui, ó, então, cliente, ó, novos pacientes, gente. Olha só, aqui, ó. Prefiro investir. Gente, é aquela história de conquistar, né? Sempre tenho usado essa frase, né? Nós somos bons conquistadores e muito ruins para amar. Essa é a grande verdade, gente. Então, isso acontece, né? A gente quer, é tão gostoso a gente ver um paciente novo chegando, né? E deveria ser gostoso mesmo, viu, gente? Mas sabendo que está chegando um novo paciente, para que ele possa aumentar o faturamento do consultório, né? Mas ele não fosse para substituir aquele que eu perdi. Tá, gente? Então, esse é um ponto, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, vamos falar o jeito certo, então, né? Qual que é o jeito correto de a gente fazer essa parada funcionar aí para vocês, né? Para você reter aí o seu paciente. Inovar nas práticas para conquistar e adotar novos processos, né, gente? Esse é o ponto que a gente fala sempre aqui, tá, gente? Então, ó, inovar nas práticas, tá, gente? Qual é a prática do seu consultório? Qual é o processo que você faz? Né? Quais são os processos que hoje você tem feito aí dentro do seu consultório para surpreender o cliente, o paciente, né? Surpreender é fazer mais do que ele espera, gente. Mais do que ele espera. Então, a questão aí, são coisas básicas, gente. Aqui a gente pode falar, né? A gente vai dar alguns exemplos, mas coisas muito básicas que você pode começar a mudar aí no seu processo, né? Aí às vezes na sala de espera mesmo, né? Tem uma sala, né? Muito mais confortável, né? Do que se tem hoje aí dentro do seu consultório, é uma forma de superar, né, a expectativa. Às vezes você chega dentro do consultório, tem lá, sei lá, né, eu tenho aqui, né, gente, uma coisa assim que a gente tem lá, a parte da fórmula, fala de encantar os pacientes. Olha que interessante aqui. O que você pode fazer, gente, que a gente recomenda? Quando o paciente entrar aí no seu consultório, essa chave é essa aqui, é importante. Você faz uma pesquisa com o paciente, certo ou não? Você vai lá, você pesquisa o paciente, você vai fazer um monte de perguntas, né, da parte pessoal, né, dos dados pessoais do paciente, né, o hobby do paciente, né, você faz um monte de perguntas ali, o que ele gosta, o que ele gosta de fazer na hora de folga. Nossa, mas Luciano, isso tem a ver com o tratamento? Vocês vão entender daqui a pouco. Né, que tipo de música que ele gosta? Porque quando o paciente chegar lá, pessoal, no seu consultório, na sala de espera, vamos imaginar que você sabe que ele é um cara que gosta muito de tênis. Então, a secretária, quando ela perceber, o Alexandre vai chegar no consultório, né? Está marcado para ele daqui a 10 minutinhos, né? Então, na hora que ele chegar, ele gosta de tênis, eu vou deixar aqui, tem uma televisão lá na sala de espera, né, gente? Esperamos que tenha uma televisão lá para ele assistir alguma coisa. E lá na televisão está lá passando um jogo de tênis. Percebe, gente, como você vai começando a trazer, né, surpreender o paciente? Aí você descobre que aquele paciente, ele gosta de música clássica. E aí, quando ele entrar no consultório para ser atendido, né, na hora que ele for sentar lá na cadeira com o dentista, você joga uma música clássica para ele. Você vai orquestrando o atendimento do paciente ali, gente. Isso é encantar o paciente, gente. Esse é o jeito de executar a retenção do paciente. Olha só a dica aqui, hein, gente. Isso é dica de encantamento. Aí você sabe que aquele paciente, além dele gostar de tênis, além dele gostar de uma música clássica, ele gosta de viagens. E aí o doutor Paulo, ele vai fazer o quê? Ele vai estudar, né, locais que esse paciente gosta de passear. E aí, qual foi a última viagem? O que você está pretendendo fazer de viagem? Gente, isso tudo, gente, é fazer mais do que ele espera. Né? Mais do que ele espera só do tratamento. Então, esse é primeira dica aqui, gente, dica de ouro. Realizar uma pesquisa de satisfação, gente. Pelo amor de Deus, consultórios odontológicos, realize a parte da risada que eu faço. Realize uma pesquisa de satisfação com o paciente, gente. Veja
se ele está satisfeito. Elege ali uma nota, gente. Vocês têm que ter uma nota mínima de satisfação, gente. Eu diria, tem que ter uma nota, né, acima de 8 no mínimo, 8,5, gente. Tem que ter 8,5 de nota de satisfação do paciente. A pesquisa tem que fazer, tem que ser 2 pesquisas, tá, gente? Ó, tem uma pesquisa que vocês vão fazer quando o paciente está chegando. Primeiro, fazer uma pesquisa e identificar o que ele espera ali do consultório, que é a pergunta de ouro. O que ele espera do consultório? Essa é a pergunta de ouro. Né? Faz a pergunta de hobby, tudo aquilo que eu falei, que quando ele chegar, a secretária vai orquestrar ali todo o atendimento dele. Né? Faz com que a consulta dele se transforme numa experiência agradável para ele. Percebe, gente? É isso que vocês têm que começar a trabalhar dentro do consultório. Tira as dúvidas sobre o serviço, gente. Faz um caminho para tirar dúvidas sobre o serviço. Isso é fundamental. Pergunta para ele, você entendeu o que vai ser realizado? Você entendeu qual que é o seu procedimento? Hoje tem um monte de tecnologia para isso, né? Muita tecnologia para isso. Tira as dúvidas, veja se ele entendeu de fato, gente, a dúvida do serviço que vai ser realizado. Gente, aqui, às vezes, a pessoa está trazendo, né, aqui uma dificuldade, né? Tem que trazer aqui uma solução para ele. Resolva rápido, gente. Né? Faz a resolução rápida daquilo que ele está precisando. Veja o que é urgência para ele, nesse caso. Aqui eu até dei, num outro conteúdo, eu dei um exemplo que eu quero repetir nesse conteúdo, talvez você não assista outro conteúdo. Né? Então, gente, às vezes, aconteceu, né? Alguns casos. Às vezes a pessoa precisa de um atendimento de final de semana, gente. Final de semana. Aí a pessoa liga para você numa urgência e fala, segunda eu coloco na agenda, segunda eu vejo, chego lá no primeiro horário, eu vou ver o que eu vou fazer para te ajudar. Gente, ok, mostrou predisposição, atendeu às vezes a ligação da pessoa, atendeu o zap da pessoa, mas gente, o que seria o certo aqui fazer? Se você quer reter o paciente pro resto da sua vida, você quer ter um paciente que se transforma de cliente para fã, você deveria fazer o seguinte, se você vê realmente que o caso dele é um caso de urgência, gente, você deveria ir para o consultório, atender esse paciente lá no consultório. Você não sabe o quanto esse paciente vai fazer um marketing boca a boca do seu caso. Percebe, gente, a diferença aí? Ah, mas Alexandre, eu não consigo. Pô, peraí, você tem um monte de amigos no relacionamento seu que são dentistas, que podem resolver essa parada também. Então percebe, gente, que é sugerir novos serviços, gente. Isso é uma coisa que às vezes o dentista não faz, de sugerir ao paciente novos serviços. Ele tem novos serviços lá, ele pode falar, Alexandre, eu estou percebendo aqui que... Por que você não transforma um pouco o seu sorriso aqui? Né? Por que a gente não faz um... A gente tem tanto serviço, né, gente, na parte estética, né? Para melhorar a parte estética. Então, tem vários dentistas entrando nessa parte, né, estética. Então, gente, sugere ali novos serviços. Né? Ah, mas ele não vai fazer, Alexandre. Mas sugere para a esposa dele. Né? Ah, tem aqui, né? Aí vocês têm que trabalhar isso aí, né? Isso aí já estou falando de como buscar novos pacientes, mas um parente cria, né, um marketing, né, para poder fazer esses novos serviços aí, né? Então isso é muito importante. Gente, aqui, ó, eu gosto disso aqui. Eu falo em todas as minhas aulas. Todas as minhas aulas eu falo como você pode fazer. Isso aqui é ouro, gente, ó. Ligar diretamente para o paciente, ó, após a realização. Isso é encantar o paciente, gente. Você retém o paciente com isso. Porque o paciente fez aqui um procedimento, aí ele vai lá, faz o procedimento, e aí no dia seguinte você liga diretamente para ele. Mas o que geralmente você faz? Né? Você acha que não tem tempo para fazer essa parada, e aí você manda sua secretária mandar um zap para ele. Ajuda, ajuda. Menos que nada, né, gente? Já viu aquela história? Feito é melhor do que perfeito? É mais ou menos isso. Se não tiver tempo para fazer isso aí, manda a secretária. Mas, gente, vocês vão encantar o paciente, vai gerar um encantamento, se você ligar para o paciente. Você, dentista, ligar para ele. Mas como vai ligar, Alexandre? O dentista tem lá a agenda aqui. Reserva lá 30 minutos, 20 minutos do seu dia. Isso não vai te matar na sua agenda. Então, quando a secretária marcar os seus pacientes, fala, Maria, das 14 horas às 14h20 ou 30, não marca ninguém que eu quero ligar para os meus pacientes. E você vai ligar. Você vai ligar para os seus pacientes para ver o que ele está achando do serviço que está sendo realizado. Gente, a diferença é enorme. A diferença aqui faz uma diferença tremenda. Né? Você acompanha os seus pacientes, o pós, gente. Olha o processo andando aqui, gente. Você acompanha o paciente pós, gente. Tem que fazer, gente. Ó, o paciente entrou.
Olha só, gente, vamos lá, vamos voltar aqui no processo. O paciente entra no seu consultório. Ele vai lá na sala de espera. Ele vai lá assistir, né, o jogo de tênis dele. Bacana, né? O cara já se sente. Oh, tá passando um jogo de tênis. Né? Aí, daqui a pouco, ele entra lá no consultório para ser atendido pelo dentista. Aí tá tocando a música clássica dele. Daqui a pouco o dentista vem e fala para ele, né? O dentista vai e comenta com ele, né, sobre aquilo que ele mais gosta de fazer, que é viagens. Né? Você vê, né? Você vai buscando, né, o relacionamento lá com o dentista, com o paciente. Aí, bacana. Aí você tira todas as dúvidas dele, né? Você tem lá os aparelhos mais modernos do mundo, a gente vai falar de tecnologia, muito importante hoje, né, gente? Hoje tem tanta tecnologia aí na área odonto, aí você tira lá, né, você mostra para ele exatamente o que vai ser feito, tira as dúvidas dele, pergunta se ficou com alguma dúvida, como vai ser o processo, como vai ser o tratamento, né? Tira todas as dúvidas dele. Né? Ele vai se sentir importante, porque você está lá para tirar as dúvidas dele. Deixa claro, e você entendeu tudo que a gente vai fazer, como vai ser o processo. Gente, isso você acaba até quebrando aqui uma coisa chamada preço. Porque quando você detalha para ele, né, aquilo que vai ser feito, e quando você fala quanto vai ser tudo aquilo, né, automaticamente o preço foi minimizado. E aí no dia seguinte, né, começa o tratamento a ser realizado, você vai lá e liga para o camarada e fala o que ele achou do procedimento que ele fez. Né? Então, pessoal, percebe isso aqui, né, como faz a gente reter paciente aqui. Né? Faz campanha de retenção, gente, campanhas de retenção. Né? Mas o que é campanha, Alexandre? Campanha que nem as grandes empresas fazem campanha de aniversário. As empresas fazem, gente, faz campanha de retenção. Tem semana, tem mês para tudo, né? No marketing, né? Dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, dia das crianças, né? Então, faz campanha aqui de retenção, gente. Aqui, ó. O mês das crianças, por exemplo, né? Fala para o seu paciente, fala, nós estamos fazendo aqui uma campanha, como você é nosso paciente, nós estamos fazendo uma campanha, né, de traga seu filho para uma avaliação rápida aqui. A gente está com uma promoção para o Dia das Crianças, dos pais, né, que já são nossos pacientes, a gente vai fazer aqui uma campanha, né, com 50% de desconto. Aí vocês podem inventar a campanha que vocês quiserem. A gente tem, tá, no nosso treinamento, a gente fala aqui, gente, exemplos de campanhas, né, no nosso treinamento, bem bacana também. O jeito correto de executar a retenção. Vamos continuar. Vamos embora. Ó, visão estratégica do processo de atendimento. É isso que eu estava falando, gente. Vendas, estudando o antes, agindo durante, ó, e se relacionando no depois do tratamento. Perceberam aqui, gente? Ó, então vamos lá, ó, aquilo que eu estava falando agora há pouco para vocês, né? Você faz, né, um processo de atendimento. Então isso é visão estratégica de negócio, gente. Ó, processo de atendimento e vendas. Porque quando você vai trazer o paciente primeira vez, você vai fazer um processo de vendas com ele, né? Estudando o antes. Como você estuda o cara antes? Pesquisa. Aquilo que eu falei, faz a pesquisa. Agindo durante, né? Então, agindo durante, até o paciente ser seu paciente ali, né? E se relacionando, né, no depois do tratamento realizado. Tá vendo, gente? Ó, aqui, gente, você, a hora que o paciente passou seu cliente, né? Você tem que trabalhar para reter o paciente. Né? A gente tem que transformar, a gente tem que sair da mesmice dos atendimentos. Gente, qual que é a grande diferença hoje dos serviços dos consultórios? Gente, a gente tem que, senão o serviço vai se transformar numa commodity, gente. Eu tenho batido isso em todas as minhas aulas aqui no Lucrei 3x mais Odonto. Gente, a gente não pode mais deixar o serviço se transformar numa commodity. O que é commodity? Qualquer lugar faz a mesma coisa. A gente tem que, aonde que eu ganho, né, atração? Eu ganho atração no atendimento diferenciado, gente. Aí que eu vou fazer com que o meu paciente se apaixone, né, pelo meu consultório. Né? O paciente deixa de ser cliente para se tornar fã. Quando o cliente deixou de se transformar, deixou de ser cliente para se transformar fã, gente, ele vai fazer uma coisa chamada que vocês adoram, que é o marketing boca a boca. Então, vamos lá, gente, execução da fórmula. Você tem mais ainda? Temos, vamos continuar. A forma mais rápida para aumentar o faturamento, gente, é ter estratégia para não perder clientes já conquistados, gente. Além de buscar novos pacientes. Gente, é o seguinte, eu quero aumentar o faturamento, não adianta, se eu estou entrando paciente, mas eu estou perdendo ao mesmo tempo. De novo, história do balde furado. E eu tenho que eliminar isso aí.
Então, como que eu elimino isso aí, Alexandre? Vamos lá, 6 motivos, gente. 6 motivos, eu vou dar aqui para vocês. 6 motivos que clientes já conquistados resultam em lucros maiores. Ó. Olha só isso aqui. Paty, a gente devia ter colocado isso aqui em amarelo, né? 6 motivos para destacar, né? 6 motivos que clientes já conquistados resultam em lucros maiores. Ó. Pessoal, vamos lá. O que são os 6 motivos? Primeiro motivo, gente. Representa maior probabilidade de continuar trazendo receita. Olha que interessante, ó. Pacientes que já são seus clientes, gente. Por que isso acontece? Porque ele está mais capacitado, né? Está mais capacitado, né, a identificar suas preocupações e necessidades. Porque quando você já tem um paciente lá, gente, você já sabe, né? Tudo que o cara precisa. Você já sabe quais são, né, porque o cara já relatou, né, ali pelo tempo, né, de tipo de tratamento que ele precisa, né, do que ele precisa ser corrigido, né, de que tipo de serviço você pode adicionar para ele, porque ele já faz parte, né, gente? Então, ele tem muito mais chance de trazer receitas novas, com serviços novos, que nem hoje tem muitos dentistas trabalhando com harmonização facial, né, dentro do consultório, com parceiros. Então, você sabe, né, se ele é uma pessoa que ele gosta, né, se ele se preocupa muito, se ele é vaidoso, não é vaidoso, está lá na pesquisa dele, está na conversa que você faz ali com ele, no atendimento. Então, tem muito mais chance de trazer, né, aqui dinheiro, gente, com pessoa que você já conhece. E como você pode, né, às vezes você fala, nossa, ele é um cara, o doutor Paulo, ele brinca muito comigo, né? Fala, já conheço o Alexandre, né? O Alexandre vai brigar no preço, no desconto. Então, ele já sabe o meu perfil. Então, se o Alexandre gosta de desconto, né, o que o Dr. Paulo pode fazer? Alexandre, já que você gosta muito de desconto, eu tenho um serviço aqui que eu quero te oferecer e vou te dar um belo de um desconto aqui. Gente, isso vai me dar atração. E cara que gosta de desconto, não gosta de perder desconto. Então, esse é um grande ponto. Segundo, vamos lá. O custo da satisfação, gente, dos pacientes, né, Paty? Quem fala clientes? Já existentes é menor, gente, do que a atração dos clientes novos. De novo, 5 vezes maior. Então, gente, quando a gente vai criar toda a retenção do paciente que já está lá, ele custa bem mais barato, gente. É bem mais barato. Gente, eu dei uma dica lá como chama lá, Paty? No jeito Disney de encantar lá os pacientes. Obrigado, Paty. Então, você vê. Gente, só para vocês terem uma ideia. Lá, eu falei no negócio de, às vezes, no dia do aniversário lá do seu paciente cliente, você liga para ele, né? Já aproveita aqueles 20 minutinhos, você liga, hoje é dia do aniversário do Alexandre, vou ligar para ele. Aí liga lá, Alexandre, aqui é o Dr. Paulo, queria dizer feliz aniversário para você e tal, né? Eu tenho aqui um presente para você aqui, eu queria que você passasse aqui para pegar esse presente. Mas já aproveita, Alexandre, a gente já agenda aqui, né, para a gente dar uma olhada aí, sem compromisso, né? A gente já faz uma avaliação e já pega o seu presente aqui. Você quer já agendar aqui comigo? Aí eu já atendo, né, te dou um abraço, né, já faz toda uma conexão, né, gente? Tem que aproveitar o momento. Gente, e aí você faz um negócio personalizado com o nome do Alexandre. Olha que interessante. Gente, é barato fazer isso aí. Agora agora eu tenho que ir lá fazer uma propaganda, né? Eu vou fazer um BuzzDoor, vou fazer, né, uma propaganda de marketing, né? Vou fazer, né, vou promover lá o meu Instagram, né? Vou ter que fazer o tráfego pago, vou ter que contratar uma empresa de marketing para melhorar lá meu Instagram, meu Face. Então, ou seja, gente, isso custa dinheiro. Qual é o dinheiro, gente, que custa menos? Não que eu estou dizendo que vocês não têm que fazer isso aí. Tem que ter verba para novos pacientes? Tem. Né? Mas só que a verba que vocês vão gastar para manter os pacientes que já estão lá, gente, é bem menor. É bem menor. Se você falar assim, Alexandre, eu vou gastar aqui uma verba, vamos pôr aqui, vou gastar R$5.000 de marketing. Né? Pode, com certeza, gente, vocês vão gastar R$1.000 ali para pacientes que já estão lá, e para novos vocês vão ter que gastar 5 mil. Sabe? Mais ou menos uma relação. Ou, né, se tem 5 mil no total, pode colocar aí, né, vamos colocar proporção, né, para facilitar nossa vida aqui. 5 mil para pacientes novos, né, e R$1.000 para pacientes que já estão lá. Essa é a proporção, gente. Né? Então, vale muito a pena investir nos pacientes que já estão lá, porque eles podem trazer aqui em cima, tá bem, gente? Porque às vezes o grande engano aqui, tá, gente? O jeito errado de pensar também é isso aqui, ó. A gente fala, mas eu vou gastar lá uma personalização, um presente para o paciente,
Quando você gasta isso aqui, gente, automaticamente esse paciente ele vai trazer o que para você? Ele vai trazer o encantamento dele, ele vai trazer novos serviços, porque ele vai estar afim de fazer aquele novo serviço lá que você está oferecendo para ele, né? Automaticamente ele vai, no boca a boca, ele vai te indicar para novas pessoas. Na campanha lá do Dia das Crianças, ele vai trazer o filho dele para ser atendido por você. No Dia dos Namorados, ele vai trazer a namorada, o namorado para ser atendido por você. Percebe, gente? Quando você começa a criar, né? Por isso que eu falei das campanhas, né? Que é um ponto muito importante. Pessoal, depois que eles confiam, né, na capacidade do consultório, isso é muito importante, gente. Ó, isso aqui é uma parada que eu acho que é fantástico. Ó. Depois de confiarem na capacidade do consultório, os pacientes estarão mais propensos, olha só, a realizar outros procedimentos. Outros procedimentos, gente. Então, gente, olha só que interessante. Quando ele começa a confiar no seu serviço, ele vê que você é um dentista dedicado. Você é o dentista que pergunta para ele no dia seguinte se o tratamento foi adequado ou não. Ele vai lá, ele faz uma pesquisa, ele identifica que na pesquisa, se você não gostou muito daquele tratamento, você chama de volta ele para fazer sem custo nenhum para ele. Gente, isso vai fazer que cada vez ele confie mais e ele vai querer fazer outros procedimentos contigo também, né? À medida que trabalha durante mais tempo com os clientes já conquistados, o consultório poderá utilizar outros dentistas, gente. Aqui, gente, tem uma dor tão grande, sim, de dentistas. Nesses dias eu estava conversando com um dentista, eu até comentei com a Paty, comentei com o Evaldo, né? O Evaldo também faz parte aí na nossa parte de treinamento, e aí nós estávamos comentando sobre isso aí, né? O dentista, ele falou para mim, senhor Alexandre, eu falei para ele, o dentista não tira férias, doutor? Cara, eu tiro férias, para mim são 2 dores quando eu tiro férias. Eu perguntei, mas por quê? A primeira dor, porque eu paro de ganhar dinheiro, porque eu não estou atendendo, não está entrando receita. Segunda dor, eu vou lá gastar dinheiro, ou seja, não está entrando e estou gastando dinheiro que não entrou. Gente, eu fiquei assim olhando, pensando, sinceramente, né, para vocês, gente, eu fiquei, sabe quando você para assim, você fala, poxa, eu nunca tinha pensado num negócio desse? A dor é muito grande, gente. Aí, o que você pode fazer para resolver um negócio desse? Gente, quando você começa a trabalhar com os pacientes, né, que já conquistou, você pode começar a trazer outros dentistas para dentro do seu consultório como parceiros e sócios, né? E quando você tem, né, essa confiança do seu paciente, né, eles estão mais propensos. Olha só que interessante, gente. Você consegue transferir a autoridade. Você fala assim, Alexandre, tem aqui um processo de limpeza. Aconteceu isso comigo com o Dr. Paulo. Tem um processo de limpeza, é um procedimento tranquilo, né? Tudo bem você fazer, né, com a doutora Carol? Na hora, ok, né? Tá sobre minha supervisão, tranquilo, pode fazer com ela. Então você vai, gente, fazer o quê? Você vai fazer um procedimento, né, com um dentista mais novo, né, que é um associado mais novo. O custo hora desse associado é mais barato, né, porque ele está começando, e as margens de lucro, nesse caso, aumentam. Olha que interessante a parada. Você traz lá para dentro do seu consultório, né, dentistas que estão começando, né, ali contigo, né, vai se transformar no seu parceiro. O custo da hora dele é mais barato, porque ele está ali no início, né, do trabalho. O seu serviço, o valor você não vai baixar, porque o valor do camarada que é mais barato, né, muito pelo contrário, porque está sob sua supervisão, e a margem de lucro sua é melhor. Percebe, gente? Então aqui tem um ponto também muito legal para vocês fazerem. E vamos lá para o 5º ponto. Clientes satisfeitos, gente, são mais propensos a indicar novos clientes. Isso é fundamental, né? Referências reduzem custo de captação, gente. Sabe aquela... de novo, marketing boca a boca, né? Já chega, né? E outro, gente. E aqui que a Paty, né? Nós comentamos isso, né, Paty? Novo paciente já chega com a opinião mais elevada do profissional. Olha que interessante, gente. Não é somente o marketing boca a boca aqui, né? Tá bom, ele vai indicar a namorada, ele vai indicar o pai, ele vai indicar, né, o vizinho. Gente, não é só isso. O paciente ele já chega mais propenso, né, com uma opinião elevada do profissional que está lá. E isso ajuda demais, gente, a fazer realmente que as coisas aconteçam de uma forma muito mais adequada aí para dentro. Você vender o serviço de uma maneira muito mais adequada para esse novo cliente, paciente que vai estar entrando, né? E para finalizar, aí a confiança, tá, gente? Esse é um ponto que a gente fala, né, que faz muito, né,
a gente aumentar aí o resultado, né? Confiança. A confiança, gente, ela é conquistada com o passar do tempo, não tem jeito, né? A gente confia, né, conforme o passar do tempo, e a credibilidade, gente, a experiência, a honestidade, confiabilidade, ela vem com tudo isso. Então, quando o dentista, né, ele consegue passar credibilidade naquilo que ele faz, né, ele passa a experiência do que ele faz. Gente, a experiência, às vezes, precisa ser declarada, a experiência dos dentistas. O dentista, às vezes, faz um curso novo, o dentista faz muitos cursos, gente. Tem que mostrar lá né, quais são os certificados que o dentista tem. Às vezes o dentista faz lá um curso bem bacana, né, colocar realmente lá na parede os certificados, os diplomas dos dentistas, gente. É muito comum a gente ir para nesses grandes escritórios advocatícios, você chega lá, você vê na parede do camarada todos os certificados dele que ele fez. Então é muito interessante. A honestidade, gente, ser muito honesto com aquilo que faz. E a honestidade, a confiabilidade, passar confiança naquilo que você está fazendo, né? A garantia aqui também, gente, é um ponto fundamental também, que gera muita confiança, né? A gente fala assim, a garantia, né? Você às vezes tem um contrato com o paciente, né? A gente não vê com muitos dentistas, né? Mas às vezes tem um contrato. Qual é a garantia que você vai dar daquele serviço que você está realizando para o paciente? É claro que na garantia vai estar lá o que o paciente também tem que fazer da parte dele, né, para aquilo também funcione. Então, isso é muito importante aqui, a garantia, né? Hoje, né, a garantia. E quanto mais garantia você der, gente, aqui eu gosto de falar bastante da questão da precificação. Quanto maior for a garantia, né, e você está gerando para o paciente, maior é o seu preço. Perceberam a relação, gente? Então, quanto mais garantia você dá para o paciente, daquele procedimento que você está fazendo, né, você tem uma precificação melhor. Né? Quanto menos garantia, menos preço. Essa é a realidade. As duas coisas andam juntas. Mas o paciente quer muita garantia com preço baixo. Não existe. Isso aí esquece. Gente, quanto mais garantia, quanto mais você passa para o paciente garantia daquilo que você vai fazer, você pode ter um preço melhor. Esse é o ponto que a gente fala muito lá quando a gente trabalha a questão da precificação, tá, gente? Vamos lá, conhecimento sobre os pacientes, gente. Isso é que eu estava comentando agora. Faz pesquisa, gente. Não tem como. Tem que criar uma base de dados. Gente, às vezes, o que acontece? Às vezes a base de dados está na cabeça da secretária, está errado. Tem que ter sistema para fazer isso aí, gente. Sistema que traga toda a base de dados do paciente para dentro do sistema. Quando, por exemplo, a secretária, independentemente se ela é nova ou não, ela abre, Alexandre vai ser atendido hoje. Ela sabe o perfil do Alexandre, sabe da música do Alexandre, sabe o que o Alexandre já fez de tratamento dentro do consultório, né? Ela sabe tudo do Alexandre dentro do sistema. Isso você cria uma base de dados, né? Então é mais fácil ela se relacionar com o Alexandre, né? Por exemplo, às vezes o Alexandre está mandando uma solicitação lá de fazer uma avaliação, e é o dia do aniversário do Alexandre. Então, a hora que ela abriu o sistema, peraí, é o dia do aniversário do camarada aqui, né? Então, acessibilidade, gente, esse é um outro ponto também que eu gosto de trazer muito, né, para aqui, acessibilidade para os pacientes, gente, localização conveniente para os pacientes, né? Isso é um ponto bem bacana, né, para você, às vezes, fazer na sua pesquisa. De onde está vindo meus pacientes? Os meus pacientes são de qual região da cidade, né? De qual região vêm meus pacientes? Isso é importante, porque amanhã depois, se você vai montar um consultório novo, o que você vai fazer? Peraí, meus pacientes são, na maioria deles, são do centro da cidade, então é no centro que eu tenho que estar. Meus pacientes, um ponto aqui, gente, muito legal hoje, né, é a conveniência, porque às vezes a localização é importante, muito importante hoje, ela gera, né, conveniência realmente para os pacientes, mas principalmente, gente, a questão, às vezes, de estacionamento, né, que a gente fala, né, o paciente chegar lá, né, ter uma vaga já exclusiva, né, para ele estacionar. Por exemplo, paciente, você vai vir aqui, né, está marcado o horário, né, uma dica aí para o Dr. Paulo, né, eu falei para ele, Dr. Paulo, por que você não faz um convênio, né, com um estacionamento que está do lado do seu prédio? Eu nunca tinha pensado nisso. Faz um convênio, já fala para o paciente, fala, se você vier de carro, no estacionamento ao lado do prédio, você pode estacionar lá, né? Nós temos um convênio. Você estaciona de graça. Gente, isso é valor. Isso gera valor para o paciente. Horários de trabalho, gente, corresponde ao do paciente, isso é fundamental. Né? Porque às vezes, gente, tem muito paciente, a maioria dos meus pacientes trabalham, né, Alexandre? Então, o seu horário deve ser um horário mais após o horário comercial.
né? Você teria que estar buscando mais horário comercial, né? Fora o horário comercial, né? Para você atender. Então, esse é um ponto importante, saber. Ah, não, Alexandre, mas eu tenho pacientes que não trabalham. Ah, bacana, paciente no trabalho. Então, você percebe que você tem que arrumar ali o horário, né, que corresponda. Isso é acessibilidade ao paciente, gente. Canal, né, para reclamações, gente. Ó, fundamental. Isso aqui, esse canal de aqui, vocês podem trabalhar, gente, aqui na pesquisa, né? Mas ter um canal para ele reclamar seria fundamental, né? Hoje as empresas estão fazendo canal de denúncia, sabe, gente? Isso é muito importante também, ó. Canal para reclamações. Criar um canal aí. Isso pode ser criado, né? Chamar uma pessoa de TI para criar isso aí, ou nas próprias pesquisas, vocês permitem que ele faça ali a reclamação deles. Acesso pelas redes sociais, WhatsApp, hoje muito usado o WhatsApp, né? E funciona muito bem. Tempo dedicado à interação pessoal, gente. Isso é algo muito importante também. Aquilo que a gente falou, dentista ligar, verificar o que está acontecendo, né? Essa interação aí pessoal, tá? E aqui, gente, para finalizar, eu falo que a tecnologia hoje é algo que faz muita diferença para dentro aí, né, do consultório, né? Tecnologia valoriza demais o serviço, gente. Então, a gente fala que quanto mais tecnologia vocês trouxerem no consultório, mais valor vocês geram na questão da precificação do serviço de vocês. Então, esse é um ponto fundamental, né, para vocês trabalharem aí no consultório de vocês. Então, gente, a gente quis trazer aí, então, esse conteúdo para vocês. Espero que esse conteúdo tenha realmente gerado muito valor, né, que esse conteúdo possa fazer vocês aqui, né, tracionar aqui na forma 3x mais Odonto. A gente tem realmente o prazer de fazer conteúdos que levem vocês diretamente a cara ao gol, né? Então, aqui é a nossa metodologia, né, que fala que a nossa metodologia é cara, né, o Guilherme, né, que é a pessoa que cuida aqui das finanças pessoais, né, do CREI 3x mais Odonto, que a gente sempre fala, né, gente? Uma coisa é a gente ensinar vocês a ganhar dinheiro no consultório, outra coisa é vocês pegar o dinheiro que vocês ganharam e aplicar bem o dinheiro. Então, nós temos aqui o Guilherme, que é um instrutor também aqui do Lucrei 3x mais Odonto, que ele só cuida dessa parte, dessa parada. E o Guilherme fala muito show de bola, né? Então ele fala, show de bola, isso é show de bola. Então, gente, é isso aí. Então, espero que esse conteúdo tenha sido aí, usando as palavras aqui do Guilherme, ele está dando risada, né? Show de bola aqui, Guilherme. Então, esse conteúdo que nós passamos, espero que tenha sido show de bola para todos vocês. Até a próxima, gente, com conteúdo aí, mão na massa, né, para vocês. Nós temos outros conteúdos também, que a gente sempre está distribuindo lá, falando com o Expert. O Expert, gente, a gente sempre está trazendo também no nosso conteúdo do Expert, a gente traz, né, um especialista para falar sobre, né, tudo sobre consultório ou sobre as finanças pessoais aí também. Então, já fazendo uma propaganda aqui para vocês, né, tem um conteúdo lá que foi gravado, né, Guilherme? Um conteúdo bem bacana que foi gravado com um expert da parte de previdência, gente. Assistam, né, como o dentista pode ir se preparando para a sua previdência. A gente sabe que é uma dor muito grande aí na aposentadoria do dentista. Tem um conteúdo voltado 100% para o dentista, gente. Então, eu e o Guilherme, a gente fez, né, o Evaldo também esteve lá, nós fizemos a gravação, tá esse conteúdo aí para vocês também. Vale muito a pena vocês assistir o conteúdo. Tem um outro conteúdo que a gente gravou com o expert também, que acho que foi com o Geraldo, né, Evaldo? Exato, foi o Geraldo, que é um contador, falou também sobre planejamento tributário, a gente gravou esse conteúdo 100% gratuito, gente. Está lá o conteúdo também gravado. Então, nós vamos gravar um conteúdo também sobre contrato, como modelar um contrato. Esse nós não gravamos ainda, né? Talvez esteja até gravado, quando vocês forem assistir aí, né, estiverem assistindo, né, a gente já gravou também isso aí, tá bom? Então é isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Fique com Deus.